nosso curso. Hoje vamos falar sobre o livro de Eclesiastes. O título do livro, entre os hebreus, é Kohelet, que significa pregador ou alguém que se dirige a uma assembleia. O termo é usado 7 vezes nesse livro, mas não aparece em nenhum outro livro do Antigo Testamento. A Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, deu-lhe o título de Eclesiastes, que significa função de pregador. É um título bem apropriado, pois a obra contém muitas características de um sermão. O autor do livro é Salomão. A data, é aproximadamente 935 a.C. Como Salomão reinou de 970 a 930, o livro deve ter sido escrito em 935 a.C. aproximadamente. O cenário político e religioso, do pano de fundo aí, do livro de Eclesiastes. Politicamente, o reino de Salomão foi de paz e de prosperidade. As muitas alianças de Salomão com as nações vizinhas promoveram o comércio e o intercâmbio de ideias por todo o Oriente. Muitas personalidades mundiais procuraram aconselhar-se com Salomão, atraídas pela sua sabedoria, riqueza, esplendor e haste. O cenário político em que ele viveu foi ideal para empreendimentos arquitetônicos e o desenvolvimento da literatura e da arte. Do ponto de vista religioso, representou um período singular pela unidade de culto em Israel. Davi e Salomão deram destaque à música e à literatura, e a construção do templo serviu para centralizar o culto. Mas, pouco depois da metade do seu reinado, Salomão praticou o ecumenismo religioso para agradar as suas esposas estrangeiras. O reino sofreu essa influência negativa e foi dividido logo após a morte de Salomão. Salomão construiu santuários para os deuses de suas mulheres, conforme está relatado em 1 Reis, capítulo 11, versículos 7 e 8. Mas é de presumir que Salomão foi reintegrado à comunhão com Deus. Nesse momento de sua vida, ele escreveu esse livro. Objetivos do livro de Eclesiastes: demonstrar, científica e filosoficamente, a futilidade da vida sem Deus. Mostrar a satisfação e a alegria de viver na percepção da soberania divina. Vamos agora para as contribuições singulares do livro de Eclesiastes. Primeiro, contraste com Provérbios. Provérbios aplica a sabedoria na prática da vida dirigida por Deus. Eclesiastes aplica a sabedoria na filosofia do significado da vida. Eclesiastes é o primeiro livro da Bíblia a fazer uma pausa e refletir filosoficamente no significado da própria vida à luz das aparentes futilidades. Outra contribuição singular do livro de Eclesiastes é a questão da rejeição do naturalismo. Eclesiastes rejeita o naturalismo, ou seja, a eficácia da mera sabedoria humana para interpretar a vida. O termo debaixo do sol, a expressão hebraica lá aparece várias vezes, é Tahat Hashamesh. Tahat Hashamesh, debaixo do sol. Para os irmãos terem uma ideia, essa expressão aparece 29 vezes e refere-se ao ponto de vista do homem natural, que não considera a revelação divina. Salomão expõe a futilidade da filosofia de vida baseada na sabedoria natural, e como mostra como a sabedoria, riquezas e prazeres da vida resultam em desilusão se procurados com um fim em si mesmos.
Ele compara essa busca como vaidade e correr atrás do vento, né? A expressão hebraica lá é revel, ureut, ruach. A expressão vaidade e correr atrás do vento. Então, em Eclesiastes 1:14 aparece essa expressão lá. Sua última advertência é acautelar-se com a concepção naturalista dos livros. Está lá em Eclesiastes 12:12. Ao ler esses livros, né, deve-se estar firme nas palavras da verdade, o que ele chama de divrei emet, né? Aquelas palavras que têm a fidelidade de Deus, a firmeza, ou seja, palavras de verdade é uma referência àquelas palavras vindas de Deus. Eclesiastes 12, 10 e 11 fala sobre isso, né? Ao ler livros de concepções naturalistas, deve-se ter cuidado, né? E a pessoa deve estar firme nas palavras de verdade. Bom, a outra contribuição singular do livro de Provérbios é falar sobre a alegria de viver. Eclesiastes tem sido erroneamente considerado o livro mais lúgubre, ou seja, que exprime ou inspira tristeza, fúnebre da Bíblia. Então essa é uma interpretação errada acerca desse livro. Eclesiastes apresenta conselhos para o homem ter prazer na vida. Isso é apresentado em vários textos. Eclesiastes 2, de 1 a 10, fala sobre o alegrar-se com os prazeres carnais é tolice. Eclesiastes 2, 24 a 26. A prosperidade do ímpio é motivo de alegria, pois, de certa forma, essa prosperidade do ímpio contribui para a prosperidade do justo. Eclesiastes 3, 12 a 13 fala sobre o alegrar-se com os labores da vida, é considerado uma dádiva de Deus e não deve ser minimizada pelas aparentes injustiças da vida. Eclesiastes 5, 18 a 20, embora a riqueza não seja em si um motivo de regozijo, não deve ser desprezada, e sim recebida como uma dádiva de Deus. Eclesiastes 7, 3 e 14, os crentes devem sentir-se felizes também na adversidade, pois a prosperidade ou a adversidade são dádivas de Deus para o nosso bem. Eclesiastes 8, 13 a 17, quando o ímpio triunfar, os justos devem alegrar-se na soberania divina, pois Deus cuidará dele em seu devido tempo. Eclesiastes 9, 7 a 10, Deus é a verdadeira alegria, por isso a vida deve ser vivida com alegria. As alegrias do matrimônio são dádivas de Deus. Eclesiastes 11, de 8 a 10, os jovens e os velhos devem alegrar-se todos os dias de suas vidas. Porém, deve estar em vista o dia do juízo divino, quando todos prestarão contas a Deus. Todas essas máximas aí, né, nos leva lá para Filipenses 4:4, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. É a presença de Deus que traz a plenitude da alegria. A outra contribuição singular do livro de Provérbios de Eclesiastes, é que Eclesiastes enfatiza a soberania divina na vida pessoal. Deus faz a sua obra através de todas as personalidades, a fim de anular a sabedoria e o orgulho das pessoas e até mesmo de fazer os perversos cumprirem os seus desígnios. Deus promove a prosperidade dos perversos para posterior auxílio aos justos. O perverso, inconscientemente, ajunta e amontoa para o justo, conforme está lá em Eclesiastes 2:26. Essa soberania é enfatizada mais adiante pelo uso do nome Elohim, que aparece 40 vezes em Eclesiastes, o nome de Deus que enfatiza sua soberania e poder criativo. Outra contribuição singular do livro de Eclesiastes é a ênfase da eternidade e julgamento. Eclesiastes 3, 11, 17, 11, 9, 12 e 14.
Eclesiastes é um dos poucos livros do Antigo Testamento que enfatizam a eternidade e o julgamento depois da morte. O pregador declara que Deus tem posto eternidade nos seus corações e que vão à casa eterna, conforme lido em Eclesiastes 12:5. Enfatiza que os dias de trevas serão muitos. Portanto, a vida deve ser aproveitada ao máximo como uma dádiva divina, mas sempre reconhecendo que Deus há de trazer a juízo todas as obras. Os homens não são como os animais. Foram criados para a eternidade e são obrigados a preparar-se para o lar eterno enquanto estão nesta vida, antes que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Eclesiastes 12:7. Outra contribuição singular do livro de Eclesiastes é a primeira menção de Deus como Criador. Está lá em Eclesiastes 12:1, onde o texto diz: lembra-te do teu Criador. Então, essa expressão aparece na Bíblia, né, como a primeira referência direta, né, a Deus como o Criador. Depois nós temos outras também na Bíblia, como Isaías 40, 28, 43, 15, Romanos 1 e 25, 1 de Pedro 4 e 19. Ele é visto aqui não somente como o Criador do universo, mas também como o Criador das pessoas redimidas e justas. A exortação é deixar que Deus continue sua obra criativa em nossos corações e vidas, e permitir que Ele principie a obra cedo. Essa necessidade de principiar cedo é dramatizada pelo ancião, que é comparado a uma velha casa dilapidada, mostrando como o processo de envelhecimento torna mais e mais difícil realizar uma mudança. Essa precisa ser feita antes que se rompa o fio de prata, conforme está lá em Eclesiastes 12 e versículo 6. Nós temos aqui, nesta última página, um esboço do livro de Eclesiastes, né? Para a gente ter uma visão geral do livro, né? O tema do livro de Eclesiastes é futilidade de procurar o significado da vida sem Deus e a felicidade da vida com Deus. O livro é dividido em duas partes, onde a primeira parte vai até o capítulo 6 e fala sobre a futilidade de procurar significado da vida sem Deus. E do capítulo 7 até o 12, a segunda parte fala sobre a felicidade de achar significado da vida com Deus. Depois os irmãos deem uma lida no livro de Eclesiastes. É um livro que só tem 12 capítulos, é de uma leitura rápida, e os irmãos olhem página por página aqui desse estudo, lendo as referências, para os irmãos terem uma compreensão mais exata, né? Principalmente ali, capítulo por capítulo, seguindo aí esse esboço, né? Que fica até mais fácil dos irmãos compreenderem, né, o tema de cada capítulo, ok? Então que Deus abençoe os irmãos, lembrando aos irmãos que estamos sempre à disposição para resolver dúvidas, caso surja, ok? Deus abençoe, um abraço a todos e a paz do Senhor.